Boa tarde, meus irmãos, boa noite, bom dia, eu não sei em que horário você está me ouvindo, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, nesses dias difíceis para o nosso país, para o mundo, mas que a gente tenha a plena convicção de que Deus é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, do jeito que Deus sabe fazer. Queridos irmãos, na Semana da Família, dentro do mês da família, hoje nós vamos falar sobre uma mulher, não sobre uma mulher, mas sobre uma dupla, não é um casal, sobre uma dupla, porque é uma mulher e um homem, mas eles não eram casados, não eram namorados, é a mulher Sunamita e Eliseu, dentro do mês da família, que nós estamos na terceira semana. Conversamos a primeira semana sobre Abraão, conversamos a segunda semana sobre Jefté, e agora a terceira semana sobre a mulher Sunamita e Eliseu. Todos esses vídeos estão disponíveis aí no canal da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 4, verso 8 ao verso 17, que diz o seguinte: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ele disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Esse é o nosso texto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me assistindo e ouvindo esse tempo, separando esse tempo precioso de meditação na presença do Senhor, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Para que a gente possa entender esse texto, eu vou trabalhar com vocês primeiro apresentando a vocês dois personagens. Eu vou começar apresentando o Eliseu. Quem que foi o Eliseu? Eliseu é um profeta importante dos tempos bíblicos. Eliseu, a gente na verdade sabe muito pouco da história anterior de Eliseu, uma biografia que não nos traz tantos recursos para que a gente pudesse conhecer ou para que a gente possa conhecer o Eliseu. Nós conhecemos Eliseu de forma muito mais clara a partir do seu chamado. Ele foi auxiliar de Elias, que foi um outro mestre importante, um profeta importante dos tempos bíblicos. Ele tornou-se um profeta muito influente do seu tempo, inclusive um profeta influente entre os reis, entre os comandantes, inclusive como nós já lemos, dentro do texto, ele inclusive faz uma proposta para a mulher Sunamita de interceder por ela junto às autoridades. Você consegue perceber que o Eliseu ele tinha uma influência importante com as pessoas que eram importantes na sua época. Ele foi líder da escola dos profetas e um dos grandes reconhecimentos que o Eliseu tem é relacionado à sua facilidade em realizar milagres. Claro que essa facilidade não estava no Eliseu, mas estava no poder que Deus havia dado a ele. Você tem vários milagres realizados por Eliseu. Você tem a ressurreição da filha da Sunamita. Esse texto que nós lemos, o filho nasceu. Tempo depois, esse filho morre e Eliseu ressuscita. Ele se deita em cima da criança e isso se torna um ato milagroso dele para que a criança pudesse voltar a viver. Você tem tempos depois o Naamã, um comandante importante da Síria,
que vai até Eliseu, a fim de que Eliseu pudesse curá-lo da lepra. Eliseu não dá muita moral para o Naamã. Inclusive Naamã fica nervoso com isso. Apenas diz, vai tomar um banho no Rio Jordão. Naamã fica nervoso porque, segundo ele, havia rios muito mais importantes do que o Jordão na sua terra. E por que Eliseu fez isso com ele? A gente pode conversar no outro sermão, mas ao final da história, Naamã foi curado de uma doença que para aquela época era uma doença incurável. Tem um milagre mais corriqueiro, que uma certa pessoa estava utilizando um machado que não era dele, esse machado cai dentro da água, e essa pessoa fica desesperada por causa do machado, eu quero meu machado, e Eliseu pergunta mais ou menos onde o machado caiu. E a pessoa diz, ele joga ali uma planta, um galho de árvore perto, e o machado flutua, e a pessoa pôde reaver o seu machado. Esses são apenas alguns dos milagres de Eliseu. Eliseu é marcado sim pela quantidade expressiva de milagres que ele, em nome do Senhor, ele realiza. Por outro lado, existe um segundo personagem muito importante na história, que é uma mulher, que é a mulher sem nome. Isso, inclusive, me fez dar o título para esse sermão, que é mulher sem nome. Por quê? Porque mesmo essa mulher, sendo extremamente importante para a sua época, para a nossa época, tanto é, meu querido, que hoje, milhares de anos depois, nós estamos mais uma vez falando dessa mulher. Ela não tem nome, mulher sunamita não é o nome. Mesmo que você possa até conhecer, fulana se chama Sunamita. Sunamita não era o nome, ela era uma mulher sem nome, ela era moradora de Sunem. Então, sunamita é o adjetivo pátrio, é o adjetivo que qualifica, que caracteriza o lugar onde a mulher vivia. Então, a mulher sunamita é uma mulher sem nome, uma mulher sem nome, que tornou-se extremamente importante para o cristianismo, inclusive para os nossos dias. Fazendeira, muito bem de situação financeira, casada, um bom marido muito legal, me parece um marido muito compreensivo, e uma mulher sem filhos. Talvez seja esse o ponto mais que conduzia essa família à tristeza. O texto não fala que era uma família triste, não fala. Parece-me que era uma família, inclusive, que já havia aceito a condição de não ter filhos. Mas você sabe que nessa época a maternidade era importantíssima para a construção de uma descendência para o marido. Então é provável que esse seja o ponto de desequilíbrio da felicidade da família. Mas uma família boa, uma família financeiramente bem estruturada, uma família de um casal que parece que sabia conversar e dialogar, uma boa comunicação, e uma família que tinha uma fé pulsante em Deus, eram pessoas que tinham um temor a Deus, e nessa estrutura talvez essa base fosse a base mais fraca, por ela não poder ter dado um filho ao seu marido, ou ele também não poder ter dado um filho à sua esposa. Essas são provavelmente as duas personagens mais importantes aqui do texto. E depois do momento que nós conseguimos entender, fomos apresentados ao Eliseu, fomos apresentados à Sunamita, eu quero conversar com vocês sobre esse grande exemplo dessa mulher. Como é que ela, de forma muito sábia, como ela consegue atrair um homem de Deus e, em consequência, o reino de Deus para dentro da sua casa. Ela poderia ter jogado fora a oportunidade, não. Ela traz o reino de Deus para dentro da sua casa. E eu quero conversar com vocês nessa noite, né? Eu não sei em que horário você está me ouvindo, sobre 3 partes desse texto, e como uma palavra pode resumir essa parte. Então, conversarei com você, meu querido irmão, sobre 3 partes do texto e como cada uma dessas partes pode ser resumida por meio de uma palavra. A primeira parte é: vamos construir um quarto. Vamos construir um quarto. Pastor, mas o que construir um quarto pode agregar à minha fé? O que ela agrega, o que ela acrescenta à minha fé? O que o fato da construção aqui em Goiás, eu não sei, nos outros lugares do Brasil, mas o que a construção de um puxadinho, como esse puxadinho pode interferir na vida cristã das pessoas no século XXI, tanto tempo depois?
essa palavra para mim, que pode reduzir ou resumir a ideia da construção, é hospitalidade. O tema importante nesse primeiro momento, na construção de uma família que serve, em uma família que atrai reino de Deus para dentro da sua casa. Irmão, você pode atrair tantas coisas para dentro de casa. Nós podemos atrair programas ruins, pesados de televisão. Nós podemos atrair algumas culturas muito, muito ruins para dentro de casa. E nós podemos também atrair reino de Deus, coisas relacionadas ao reino que vão impulsionar a nossa casa a viver de forma mais próxima do reino de Deus. O texto vai dizer aqui que o Eliseu passava perto da casa da sunamita de forma corriqueira, isso era normal. Muito comum, não é, meus irmãos, em tempos mais antigos? Hoje não. Hoje, basicamente, cada pastor cuida da sua comunidade, mas era muito comum no passado, pela pouca quantidade de pastores, você ter um pastor que cuidava de várias comunidades. Me lembro muito da irmã Noemi, nossa querida irmã Noemi, que hoje mora com o Senhor Jesus. Ela contava da sua juventude, quando ela e o seu marido estavam no ministério pastoral, e ele, quantas vezes ele se ausentava da igreja para cuidar de várias igrejas ao redor, e ela, que acabava cuidando da igreja local durante aquele período. Lembro-me bastante do reverendo Nicomedes Augusto Silva, que é o fundador da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Ele, nas suas histórias, você tem as histórias dele, ele contando o tempo em que ele ia para dar assistência a outras igrejas aqui na região de Anápolis, e às vezes até a cavalo. Séries, a igreja de Séries, cristã evangélica, ela tem a sua fundação pautada em uma dessas viagens do reverendo Nicomedes. Pirinópolis, dando assistência à igreja de Pirinópolis, sempre nessa, um pastor que era um pastor meio, não é nômade, porque ele não deixava a igreja local, mas um pastor itinerante, aquele que andava para conhecer as igrejas, para cuidar das igrejas. O Eliseu, meu querido irmão, é um pastor itinerante, é um profeta itinerante. Ele anda por alguns lugares a fim de proclamar as verdades que Deus concedeu a ele. E quando ele passa pela casa da sunamita, não é da sunamita do seu esposo. No primeiro momento, o texto da edição revista e atualizada da Palavra de Deus diz que sunamita constrangeu o Eliseu a almoçar com eles, a tomar uma refeição com eles. Imagina, ela não apenas convidou, ela mais ou menos obrigou Eliseu a tomar uma refeição com eles. No segundo momento, os textos bíblicos nos afirmam que o Eliseu passou a tomar as refeições cotidianamente na casa da sunamita e do seu esposo. Provavelmente todas as vezes que ele passava por ali, passou a ser o lugar de pouso, o lugar para ele almoçar, para ele comer. E teve um terceiro passo, então, um terceiro degrau. Certo dia, a sunamita então se dirige ao seu marido, por isso eu digo que era um casal amistoso, amigável, porque ela diz ao marido: olha, meu bem, eu estou vendo que esse homem tem andado muito por aqui. Vamos construir um quarto para ele? Vamos construir. E o marido não se impõe, ele provavelmente entende que era uma palavra de sabedoria da mulher, da sua esposa. E a gente percebe aqui, queridos irmãos, como a sunamita, ela é zelosa, como ela cuida do profeta, como ela cuida desse homem de Deus. O texto, ele descreve como era o ambiente que foi criado ali na casa deles para aquele homem. Não era um quarto dentro de casa, provavelmente ela sabia que um quarto ali da convivência da família poderia deixar o profeta constrangido. Não é um quarto separado da casa, provavelmente na laje da casa. E esse quarto, ele tinha, obviamente, as estruturas do quarto, a cama, a mesa, a cadeira. Ela sabia que um profeta precisava estudar, ler, provavelmente produzir os seus escritos e as suas profecias. Então tinha uma mesinha, a cadeira, a lamparina que era para ele poder estudar à noite. Olha que carinho dessa mulher, olha o cuidado dessa mulher com o profeta. Queridos irmãos,
a hospitalidade, ela continua sendo uma marca importante daqueles que se autodenominam cristãos. Hospitalidade, abrir a sua casa para o reino de Deus. Abrir a sua casa. Isso é tão importante, queridos irmãos, até mesmo no momento em que você escolhe uma casa, que você constrói uma casa, o lugar onde você mora, o estilo de casa que você constrói. O irmão que tem a perspectiva da hospitalidade, quando ele aluga uma casa, ele já diz, olha, eu tenho que alugar uma casa que tem uma área especial para o meu grupo pequeno. O irmão que compra uma casa, olha, o meu sonho aqui já é morar aqui, porque nesse lugar eu posso trazer os meus vizinhos para cá. Essa perspectiva da hospitalidade. A hospitalidade é tão importante nos textos bíblicos que o autor de Hebreus, eu já citei esse versículo há algumas semanas, e ele diz que a hospitalidade é extremamente importante e, sem querer, alguns cristãos acolheram os anjos em casa porque foram praticantes da hospitalidade. A Bíblia, ela narra a história de Lídia, uma mulher rica e importante, que ela se converte às margens de um rio, e quando ela se converte, a primeira ação como nova crente é abrir a sua casa para que o apóstolo Paulo e os demais discípulos de Jesus pudessem ficar na casa dela e ter a casa dela como uma base missionária importante da região. Quando o apóstolo Paulo ele vai conversar com dois jovens homens sobre o pastorado, sobre o ministério, ele vai conversar com Tito e com Timóteo. Nos dois livros, tanto dirigido a Tito quanto dirigido a Timóteo, as duas obras, elas trazem as especificações de um pastor. E não é coincidência que poucas são as características, os predicativos, poucos são os adjetivos que estão presentes nas duas listas. Hospitaleiro está presente nas duas listas. É uma característica imprescindível do pastor. Porque a partir da hospitalidade o reino de Deus cresce. A partir da hospitalidade você tem crescimento de reino. Quantas igrejas foram fundadas e organizadas a partir de cultos domésticos? A Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, por exemplo, é uma delas. Iniciada na garagem da casa de um pastor. E quantas igrejas nós conhecemos, quantas igrejas nós sabemos que elas foram formadas a partir da hospitalidade de um crente, de um cristão, e aquilo foi importante para a salvação de muitas pessoas. Então, a primeira palavra é hospitalidade. A segunda palavra é baseada na palavra da sunamita. Olha, é um santo homem de Deus. Isso me impele, me empurra para pensar em responsabilidade. Como o homem passou, o Eliseu, profeta, ele passou a frequentar a casa dessa família, primeiramente com uma refeição, e depois com outras refeições mais cotidianas e rotineiras. A mulher, na convivência, olha para vocês verem, Mário Quintana, a gente não sabe bem hoje se as frases que são atribuídas a determinados autores, de fato são daqueles autores, mas é atribuída a Mário Quintana uma determinada frase. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil conviver. Quando Eliseu conviveu com a mulher sunamita, ela chegou a uma enorme conclusão. Esse é homem de Deus. Olha que maravilha! Olha que maravilha, meus irmãos, quando um filho convive com seu pai e ele diz, olha, meu pai é crente. De fato, meu pai é crente. Não é sem pecado, mas é crente. O filho, quando ele convive com a mãe, ele diz, olha, minha mãe é crente, a minha mãe é uma cristã verdadeira. Olha, um adolescente, um jovem, quando convive com seu pastor, quando convive com amigos, ele vai dizer, olha, é crente. A convivência mostra muito mais coisas do que a palavra é capaz de mostrar. Eliseu, ele é visto pela mulher sunamita como um homem de Deus, Quando ela percebe que ele era homem de Deus, ela chega a uma determinada conclusão. Se ele é homem de Deus, eu preciso ajudar esse homem de Deus. Se ele não é homem de Deus, ele não merece a minha ajuda.
mas se ele é homem de Deus, ele merece essa ajuda. O coração dessa mulher, ele se abre para uma ajuda com responsabilidade para o reino de Deus. E aqui me faz pensar, queridos irmãos, na contribuição, ou seja, como é que nós aplicamos os nossos recursos financeiros na obra e os filtros que nós precisamos ter, a fim de que nós não venhamos a agir com o nosso dinheiro de forma irresponsável. Nem mesmo você, muito menos a sua comunidade, a sua igreja. E muitas vezes, queridos irmãos, a gente tem ouvido falar, às vezes, isso é bem mais moderno hoje, isso é muito mais cotidiano, mais corriqueiro nos dias de hoje. Há muitos irmãos questionarem, por exemplo, as suas ofertas e dízimos para a igreja. Eu não sou dizimista porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a Bíblia é isso, porque a igreja faz assim, faz aquilo, acolá. Eu mesmo administro o meu dízimo. E quantas vezes eu tenho visto, talvez, se não a maioria das vezes, o dinheiro que deveria ser direcionado para a igreja, que você conhece o pastor, que você vê as necessidades, que você vê as pessoas trabalhando, às vezes, pelo seu filho, pela sua mãe, por você mesmo, pelo seu casamento. E isso demanda recursos financeiros, mas por uma série de fatores, alguns sem a menor justificativa, o crente, não, eu administro meu dinheiro, eu é que coloco o dinheiro em tal lugar. E na maior parte das vezes que eu vejo isso acontecer, eu acompanho mais de longe um pouquinho, não é muito do meu perfil abordar o crente para conversar com ele. Utilizo o púlpito, que creio que é o melhor lugar para um pastor exortar uma comunidade, mas eu acompanho um pouquinho mais de longe e na maior parte das vezes, aquele dinheiro aplicado, ele é de forma, não porque a pessoa quis que fosse assim, mas aquele dinheiro acaba sendo de forma muito irresponsável, porque geralmente a pessoa não tem condições de acompanhar aquela pessoa, não conhece muitas vezes de onde veio, geralmente não recebe os relatórios daquela pessoa, e a maior parte das vezes em que nós, e eu também me incluo nesse grupo, eu aplico um dinheiro fora da igreja, na maior parte das vezes eu percebo que foi um dinheiro muito mal aplicado e de forma muito irresponsável. Não é que nós somos irresponsáveis, mas às vezes o amor, o coração aberto, a vontade de ajudar, faz com que você aplique seus recursos em lugares que você não deveria ter aplicado. E às vezes, querido irmão, era dinheiro da igreja, porque era uma parte que você tira do dinheiro da igreja e que você administra e passa para um terceiro, e aquele terceiro, quantas vezes te decepciona e você diz, olha, realmente desprezei um recurso que era santo. Isso é muito sério, porque há momentos que até a igreja erra em alguns investimentos. Não estamos falando de investimento em bolsa de valores, não estamos falando de investimento em tesouro, não estamos falando de investimento em fundos imobiliários, estamos falando de investimento em pessoas. E mesmo a igreja, com todo esse acompanhamento, às vezes também nós erramos. E às vezes a gente precisa pensar cada dia mais sobre responsabilidade em como utilizar os recursos. Eu preciso falar com você rapidamente o que você precisa saber se de fato você conscientemente tira um dinheiro da igreja, que você deveria doar para a igreja, e você resolve aplicar esse dinheiro lá fora. Como é que você deve fazer? As primeiras questões quem é a pessoa, qual é a história dessa pessoa, qual é a durabilidade do ministério dessa pessoa, de onde ela veio, é um aventureiro, chegou agora recentemente e vai mudar o mundo. Segundo, essa pessoa ela passa para você relatórios frequentes daquilo que ela está fazendo. Todos os missionários que a igreja ajuda, todos, de forma indiscriminada, todos eles precisam passar relatórios para a igreja. Todos passam seus relatórios. Ou por escrito, vídeos, mandam mensagens para mim corriqueiramente. Pessoas, nós estamos nesse instante mesmo, apoiando o Carlos, que é um seminarista, que já está no 2º ano de seminário. Ele, de forma recorrente, vem à igreja para dizer, olha, irmãos, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Em casos anteriores em que nós investimos e percebíamos que as coisas não estavam bem, os relatórios serviam para a gente chamar a pessoa, para conversar com a pessoa. Então, primeiro, quem é a pessoa que você coloca dinheiro?
Segundo, essa pessoa presta relatórios para você? Ou ela é independente, missionários autônomos? Eu não presto relatório para ninguém, eu sou autônomo, eu faço o que eu quero. Cuidado, meu irmão. Você pode estar jogando dinheiro santo na lata de lixo. É na televisão, o pastor da televisão, você não conhece o ministério, na maior parte das vezes não tem ninguém que fiscaliza a vida daquela pessoa, e você está ali botando dinheiro, um dinheiro que é santo, um dinheiro que poderia ser aplicado em lugares que você mesmo pode acompanhar, ou que você poderia delegar isso para que a igreja, para que a liderança eleita pudesse delegar. Então, é um santo homem de Deus. Se é um santo homem de Deus, eu coloco o dinheiro e eu vou trabalhar com o dinheiro e vamos trabalhar a fim de que aquela pessoa possa ser abençoada com os meus recursos. E a terceira expressão, meus irmãos, você terá um filho nos braços. E uma palavra que me ajuda a definir é recompensa. Recompensa, que maravilha. Irmãos, o profeta Eliseu ficou tão encantado com a forma que ele foi tratado naquela casa. Queridos irmãos, ele não tinha basicamente nada para oferecer em troca. A mulher, o marido, tratam esse profeta de forma tão delicada, tão dócil, tão amorosa. E Eliseu, creio que em um dos dias que ele passava pelo lugar, ele chama o seu servo, o Geazi, triste fim do Geazi, né? Lá na frente ele se corrompe. Ele chama o seu servo e fala, vamos perguntar para a mulher, o que nós poderíamos fazer por ela? O Eliseu, ele chama a sunamita e pergunta para aquela mulher, eu sou uma pessoa influente, eu poderia interceder com o rei, eu poderia interceder com um homem importante das forças armadas, o que você precisa? A mulher respondeu simplesmente, não, eu estou tão bem aqui, estou tão bem, meu maridão está aqui, vivemos bem, temos a nossa casa, temos o nosso campo para plantar, sou feliz no meio do meu povo, quero nada não, estou tão satisfeito aqui. Mas Eliseu não se deu por satisfeito. Irmãos, quem quer fazer, faz. Esses dias li, na verdade, um testemunho de um jovem que nessa época da quarentena, não sei em que época você vai assistir a esse sermão, mas estamos aqui em junho de 2020, escolas, todas elas sem aulas presenciais. Eu assisti a um depoimento, na verdade eu li um depoimento de um menino, de um jovem, que ele não tem internet na casa dele, então ele pegava o telefone emprestado de alguém ou um computador emprestado de alguém, ia para a praça da cidade e lá ele conversava com o dono do açougue que ficava na porta da casa para ele poder usar a internet do açougue com um celular ou um computador emprestado para que ele pudesse assistir às aulas online e não perder o conteúdo ministrado pelos professores. Queridos irmãos, quem quer, faz. Quem quer, vai atrás. Nós sabemos disso. Quem quer ajudar, procura meio de ajudar. Se eu pudesse ajudar. Não, o Eliseu foi por um caminho, não deu certo. O Geazi falou, olha, o profeta, eu sei o que essa mulher precisa. De um filho. Então eu vou chamar essa mulher aqui. Mulher, venha cá. Daqui a um ano, mais ou menos, nessa época você estará com o filho nos braços. Não, profeta, por favor, não faça isso. Não crie expectativa aqui na sua serva. Não, eu estou te prometendo, daqui a um ano você terá um filho nos seus braços. Você estará com um menino pequenininho aí, sendo cuidado por você. Queridos irmãos, que maravilha, que maravilha. Como Deus recompensa as pessoas que estão dispostas a ajudar, irmãos. Querido irmão, para que Deus vai te dar um filho se o seu filho não vai servir para servir o reino? Para que Deus vai encher a sua conta bancária de dinheiro se você não está disposto a servir? Se você é crente. Para os não crentes, acho que para Deus nem sei o que se tanto faz, né? Ter dinheiro ou não ter dinheiro. Mas se você é um cristão, para que Deus vai te dar dinheiro se você não vai colocar o dinheiro para servir a Deus? Por que se você tem uma casa linda, para que casa se aquela casa não vai servir para um grupo pequeno, para receber os adolescentes, os jovens, para uma reunião de oração?
Deus, ele ama, eu tenho ouvido de colegas pastores orando exclusivamente por crentes que ganham muito dinheiro e doam muito dinheiro. Para mim, eu acho que isso é importante. A maior parte da igreja é financiada por pessoas que ganham muito pouco. Mas há pessoas no grupo, gente que é abastada e ele reproduz aquilo em frutos para o reino de Deus. Como Deus se agrada disso. Você tem aqui a mulher sendo recompensada sem pedir. Ela sequer pediu qualquer tipo de bênção, ela não barganhou, ela não fez nada, ela apenas foi recompensada por ser tão próspera. E não é só de recurso financeiro, na verdade ela não dá nem dinheiro. Os bens nem sequer deixam de ser dela e do marido. Ela faz um quarto na casa dela, ela mobília, ela contrata talvez ali um arquiteto, faz móveis planejados, lindos para aquele homem, para que ele pudesse passar por ali, ter conforto, ter tranquilidade para preparar os seus estudos, para poder profetizar naquela região. Queridos irmãos, é maravilhoso. Deus, ele se agrada e ele recompensa essa mulher de forma maravilhosa 2 vezes, porque a criança nasce, depois de um tempo a criança morre e a criança ela é reavivada. Então Deus faz isso por essa mulher 2 vezes, de forma muito bondosa, de forma muito de uma forma muito amorosa da parte de Deus para essa mulher. Recompensa. Essa mulher levou o reino de Deus para dentro da sua casa, irmãos. Que maravilha, você, papai e mamãe, que leva o reino de Deus para dentro da sua casa. Pastor, como é que eu faço isso? Você quer saber? Num grupo pequeno das crianças, quantas vezes você chamou as crianças da igreja para encher a sua casa de alegria e os seus filhos terem a alegria de receber um grupo pequeno? Lá na sua casa, quantas vezes você recebeu uma reunião de oração, chamou os irmãos para um churrasco? Quantas vezes você fez um culto na sua casa para que um vizinho pudesse ouvir e identificar ali mora um cristão? Olha, isso é chamar o reino de Deus para dentro de casa, meu querido irmão. É fazer o que você está fazendo agora, é ligar a televisão, o computador, com a família inteira assistindo e ouvindo, e você pregar ali, ouvir a pregação, o sermão. Isso é trazer reino de Deus para dentro de casa. E quem põe reino de Deus dentro de casa, a família que coloca reino de Deus dentro de casa, ele tem as suas consequências inevitáveis. Inevitáveis. Onde o Cristo entra, onde o reino de Deus entra, essa casa jamais será a mesma. E a sunamita, uma mulher sem nome, sunamita é o adjetivo pátrio, é onde ela vivia. Ela coloca o reino em casa e esse reino redunda em bênçãos imprescindíveis, inomináveis para a vida dela e para a vida do seu marido e para a vida de todos nós, milhares de anos depois, ouvindo sobre a história da sunamita. Que Deus abençoe você. Fica um desafio para essa semana. Deus o abençoe. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, Deus de misericórdia, nós oramos nesse instante pela vida do irmão, da irmã, do amigo, da amiga, desses irmãos que estão ouvindo e assistindo a esse sermão, a essa mensagem. Que seja a mensagem de incentivo para que, de fato, a família sirva a Deus com aquilo que Deus deu a essa família. Seja um carro, uma casa, dinheiro, um quarto, dom, seja um presente, um abraço, uma mensagem na rede social, não sei, mas que essa família sirva ao Senhor e essa família, com todos os seus membros em conjunto, possam servir ao Senhor. Deus amado, oro nesse momento pelos enfermos, se há alguma pessoa que está doente ouvindo essa mensagem, que o Deus da cura alcance essa pessoa. Oro pelos lares em desequilíbrio, desestruturados, que o Senhor implante a sua paz nesses lares. Oro pelas enfermidades desses dias, que o Senhor Deus cure, que o Senhor Deus nos guarde, proteja a nossa casa. Oro pelo desempregado, oro pelo empregado, oro pelo patrão, oro pelo empresário, oro pelo profissional liberal, oro pelo funcionário público, oro pelos nossos governos, oro por todas essas pessoas, a fim de que também na vida financeira e profissional haja paz e tranquilidade.
Deus amado, essa é a oração que nós fazemos agora, no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui neste lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.